Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso nós agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus, a nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória e que possamos, através do nosso esforço constante, fazer-nos merecedores deste amparo, proteção e assistência desses abnegados trabalhadores do bem. Agradecemos a todos vocês que constantemente estão conosco aqui nesta sala virtual para estudarmos juntos, refletirmos juntos acerca dos ensinamentos do Cristo. E hoje, neste dia 8 de setembro do ano de 2020, aqui nos encontramos mais uma vez neste Setembro Amarelo, este mês dedicado aos esclarecimentos acerca do valor da vida, os esclarecimentos acerca das consequências que podem advir de um ato impensado que nós conhecemos como suicídio, ou seja, sairmos aqui da vida por esta porta falsa chamada suicídio. Hoje aqui nos encontramos para estudarmos um pouco mais um capítulo do livro Apostilas da Vida, onde André Luiz nos traz esclarecimentos acerca da vida, sobre o valor da vida, sobre o nosso comportamento. Na verdade, conforme Emmanuel nos diz no prefácio desta obra, são trechos de aulas ministradas por André Luiz no plano espiritual e que Emmanuel catalogou e encaminhou através de Chico Xavier para nós aqui na Terra. Ontem estudamos o capítulo 3 deste livro, que tem como título Caridade do Dever, onde conversávamos sobre este assunto, onde André Luiz nos fala sobre a caridade que nós praticamos, em primeiro lugar, para conosco mesmo e também para com o nosso semelhante, quando nós cumprimos com os nossos deveres. E hoje estudaremos acerca do tempo. O capítulo 4 deste livro, Apostilas da Vida, tem como título Tempo e Nós. Então aqui André Luiz nos traz esclarecimentos acerca do tempo. Será que nós estamos aproveitando o nosso tempo de forma adequada, de forma correta? Porque Chico Xavier nos orienta que o maior desespero de qualquer espírito, quando chega no plano espiritual, exatamente quando ele tem noção, recobra ali a sua consciência e tem condições de fazer um balanço da sua última existência, e ele chega à conclusão que não aproveitou bem o tempo, que o seu maior desespero exatamente pelo tempo desperdiçado. Porque, via de regra, quando nós falamos de tempo, nós falamos coisas equivocadas, tipo, eu perdi o tempo. Mas, na verdade, nós não perdemos tempo, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Esse tempo está inserido na eternidade e nós não o administramos. O tempo não é nosso. Deus nos concede o tempo como uma dádiva divina também, assim como a vida, e nós administramos esse tempo, nós somos administradores. Agora, de que forma nós vamos utilizar, ou de que forma nós utilizamos, ou venhamos a utilizar esse tempo, aí exatamente de acordo com as nossas escolhas. Via de regra, nós também falamos que não temos tempo para fazer isto ou aquilo, que 24 horas do dia já não é mais o suficiente.
mas na verdade ter tempo ou não ter tempo é simplesmente também uma questão de escolha. Escolhermos fazer tal coisa em detrimento de outra. Neste momento, por exemplo, nós escolhemos fazer este momento de reflexão, ter estes minutos de reflexões. Todos nós que aqui nos encontramos, este que vos fala e vocês que estão nos assistindo, poderíamos estar fazendo outra coisa. Nós escolhemos estudar um pouco mais o Evangelho do Cristo para o nosso aprendizado. Então aqui estamos utilizando o nosso tempo de acordo com a nossa escolha. Então aqui André Luiz, iniciando este capítulo 4 do livro Apostilas da Vida, ele nos diz o seguinte: você diz que não tem dinheiro para socorrer aos necessitados, mas dispõe de tempo para auxiliar de algum modo. Então aqui ele começa nos chamando a atenção sobre e fazendo um paralelo entre ter dinheiro e tempo. Via de regra, quando nós convidamos, e eu já ouvi isto várias vezes, e com certeza outros companheiros já ouviram, ou até mesmo nós já falamos, quando convidamos algum companheiro, ou quando fomos convidados para auxiliar, participar em algum trabalho caritativo, via de regra, se não prestarmos atenção, nós vamos falar: eu não tenho como ajudar, eu não tenho dinheiro. Mas quem nos diz que para verdadeiramente ajudar, aquela ajuda verdadeira, nós precisamos de dinheiro? É só nós olharmos a questão 886 de O Livro dos Espíritos, que sempre que falamos em caridade, é impossível não fazermos referência à questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec foi questionado sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade no entendimento de Jesus, e na resposta que nós encontramos lá na questão 886, não se faz referência em momento algum a ter recursos materiais, porque a resposta, os espíritos amigos nos dizem que a caridade, conforme entendia, conforme entende Jesus, é exatamente benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Para sermos bons, para sermos indulgentes e para praticarmos o perdão, não precisamos de nenhum centavo. Nós precisamos sim ter boa vontade e atitude. Precisamos, esta é a mais difícil de ser praticada, que é a caridade moral. Precisamos de recursos materiais para a outra caridade, que é a caridade material? Sim, sem sombra de dúvida. Precisamos aliviar a necessidade de companheiros de jornada que se encontram em maiores necessidades que a nossa. Então, sim, precisamos aprender a praticar a caridade moral e precisamos também aprender, e aí precisamos de algum recurso financeiro ou de disposição para trabalhar, para colocarmos em prática esta outra caridade, que é a caridade material, conforme ele nos diz aqui, a questão do dinheiro e a questão de dispor de tempo. E aí ele diz na sequência: você afirma que não pode escrever longa carta ao amigo que lhe pede conforto, mas dispõe de tempo para fazer um bilhete. Às vezes nós não dispomos de tempo para conversarmos longamente com alguém que está necessitando, mas podemos, sem sombra de dúvida, dispor de algum tempo. Ele faz a comparação em escrever uma longa carta, ou hoje, com as tecnologias que nós temos, escrever uma longa mensagem eletrônica, mas nós podemos pelo menos escrever um bilhete. E aí ele diz ainda: você diz que não possui elementos para clarear o caminho dos que jazem no erro, mas dispõe de tempo a fim de articular algumas palavras a benefício dos que se demoram na ignorância. Então, conforme ele nos diz aqui, nós podemos até não ter elemento suficiente para clarearmos o caminho dos outros, mas sem sombra de dúvida, conforme Chico Xavier nos esclarece, qualquer um de nós temos condições de auxiliar alguém. Ninguém é tão pobre, moralmente e materialmente falando, que não possa auxiliar alguém. Da mesma forma que ninguém é tão rico
materialmente, em especial materialmente falando, que dispense ou que não tenha necessidade em algum momento do auxílio de alguém. Então, assim nos fala André Luiz. Nós precisamos e temos condições, sim, de auxiliarmos algum companheiro a sair da ignorância, assim como nós estamos sendo auxiliados constantemente para que saiamos da nossa ignorância. E aí ele acrescenta ainda: você afirma que lhe falta competência diante das tribunas edificantes, mas dispõe de tempo para essa ou aquela frase de esperança e consolo. Muitos de nós não temos condições, não temos preparo suficiente, conforme nos fala aqui, para enfrentarmos uma tribuna, para falarmos, para realizarmos uma exposição longa e edificante, mas sem sombra de dúvida que dizer algumas palavras a algum companheiro em necessidades maiores, algumas frases que leve esperança para algum companheiro, conforme falamos, lembramos no início da nossa fala, em relação a este mês, o Setembro Amarelo, sem sombra de dúvida que todos nós temos condições de auxiliar algum companheiro num momento de desespero, para que ele mude de ideia, passe a pensar coisas diferentes e tire aquela ideia fixa de sair da vida através da porta falsa do suicídio. E ainda André Luiz diz: você diz que não detém qualquer dom mediúnico que lhe garanta as atividades na sementeira do bem. Eu mesmo falo isto, que sou cego e surdo, não ouço, não sinto nada mediunicamente falando. E aí ele diz: mas dispõe de tempo a fim de colaborar na assistência aos irmãos em obstáculos muito maiores do que os nossos. Então, se você reclama que não tem dom mediúnico, que não detém qualquer dom mediúnico, mas sem sombra de dúvida, a mediunidade da bondade, tendo boa vontade, todos nós temos. E neste caso, precisamos nos esforçar para colocarmos em prática. E ainda ele acrescenta: você afirma que não detém bastante saúde para alentar essa ou aquela tarefa no bem aos outros, mas dispõe de tempo que lhe faculta ofertar migalha de gentileza no amparo ao semelhante. Então, tempo, sem sombra de dúvida, que nós temos, porque nós estamos inseridos neste tempo que nós conhecemos com o nome de eternidade. E conforme nós encontramos em questionamentos lá no Livro dos Espíritos sobre fazer o bem, os espíritos amigos nos dizem que não basta simplesmente não fazer o mal, mas que precisamos fazer o bem no limite das nossas forças. E conforme André Luiz nos diz aqui, que às vezes nós reclamamos que não temos saúde do corpo físico necessária e suficiente, em especial a saúde necessária para realizarmos grandes tarefas na seara do bem. Mas sem sombra de dúvida que nós temos condições de doar, nem que seja algumas migalhas de tempo, mesmo adoentados fisicamente falando, para auxiliarmos outros que se encontram mais adoentados do que nós. Às vezes a pessoa está ali acamada, mas ela tem condições, estando em condições de raciocínio, ela tem condições sim de elevar uma prece ao Criador, aos espíritos amigos, a Jesus, a nossa querida Mãezinha Santíssima, em favor de algum outro companheiro que se encontra em condições iguais a ela ou pior do que ela. Você diz que caiu moralmente e não mais pode estender a luz da fé, mas dispõe de tempo para levantar e seguir adiante. Por mais que caiamos, moralmente falando, nós dispomos de tempo para reerguermos. E aí ele acrescenta: você afirma que o companheiro é difícil de suportar, mas dispõe de tempo para renovar-lhe a maneira de ser através dos seus próprios exemplos. Quantos companheiros de jornada
nós já encontramos e iremos encontrar ou temos do nosso lado, no nosso agrupamento familiar, no nosso local de trabalho, que nós realmente dizemos que é difícil suportar aquela criatura, mas sem sombra de dúvida que é exatamente por isso que nós estamos juntos e dispomos de tempo para renovar não a maneira dele, mas a nossa maneira de ver e de pensar e de aceitar aquela outra criatura. E aí ele acrescenta: você diz que a dificuldade é insuportável, mas dispõe de tempo a fim de contorná-la, atingindo a realização do melhor. Aí, mais uma vez, mesmo o assunto não sendo direcionado para a questão da prevenção do suicídio, esta frase encaixa perfeitamente também. Você diz que a dificuldade é insuportável. Exatamente por isto que boa parte das pessoas saem da vida através da porta falsa que conhecemos como suicídio, porque ele se acha naquela condição e enxerga naquele problema uma dificuldade insuportável e insuperável, no caso aí, de avançar adiante. Ele não suporta aquela dificuldade e não vê um outro caminho. Conforme o nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, está dizendo, talvez não tenhamos uma hora para amparar ou socorrer alguém, mas sempre nós temos aí um minuto para consolar ou ouvir alguém que precise, sem sombra de dúvida. Nós temos, às vezes desperdiçamos tempo ali nas redes sociais, com coisas banais, na frente de uma televisão, e depois falamos que não temos tempo para auxiliar um companheiro de jornada. E aí André Luiz encerra dizendo: você afirma que a sua felicidade acabou e estira-se na estrada como se a sua aprovação fosse mal sem remédio. Mais uma vez, também aqui orientações acerca do valor da vida. E aí ele encerra: meu amigo, observe tudo isso que ele falou em relação ao tempo. Aí ele fecha esta lição dizendo: meu amigo, observe o tempo. Então observemos o tempo. Neste momento onde nós nos encontramos e depois que encerrarmos estas nossas reflexões, passemos a observar o tempo. Pensemos no tempo, conforme André Luiz nos diz aqui, ó. Observe o tempo, pense no tempo, aceite o tempo e agradeça ao tempo, de vez que o tempo recomeça a cada dia e todos nós, com a bênção de Deus, tudo podemos recomeçar. Então aí, repetindo este início de frase, ele nos diz: observe o tempo, pense no tempo, aceite o tempo e agradeça ao tempo. Via de regra, quando a maioria de nós, quando chegamos numa idade mais avançada no corpo físico, em que o nosso corpo físico já não está com aquela capacidade de trabalho, com aquela robustez da juventude, com aquela beleza da juventude, nós não aceitamos o tempo. Conforme ele nos diz aqui, ó, aceita o tempo passou, o corpo físico envelheceu, e agradeça ao tempo, porque com este passar do tempo, a vivência nesse período de tempo, com certeza nós adquirimos experiências. Nós já não somos aquelas mesmas criaturas lá da juventude de vários anos atrás, ou às vezes de várias décadas. Somos pessoas já bem diferentes. Podemos até não ter aprendido muito como deveríamos ter aprendido, mas sem sombra de dúvida que já caminhamos bastante. No rodapé desta mensagem, ele lembra o seguinte: sustente pontualidade em seus compromissos e nunca demonstre impaciência ou irritação. Então ele nos diz aqui, ó, sobre ser pontual em nossos compromissos, porque a impontualidade, conforme nos dizem os espíritos amigos, a impontualidade, quando nós, não por motivos de força maior,
mas por puro desleixo nós não cumprimos os nossos compromissos pontualmente, conforme nós havíamos assumido, é exatamente uma condição até mesmo de desonestidade. Nós estamos agindo de forma desonesta para com a outra criatura que agendamos com ela dia tal e hora tal, e sem motivo algum de força maior, por desleixo, nós deixamos a outra pessoa esperando-nos. Isso também é falta de respeito, conforme nós conhecemos, e até um desvalor para com a outra pessoa, ou seja, a pessoa para nós não vale muito quando nós não atendemos no horário aprazado. Então, que possamos, conforme nos lembra André Luiz, cumprirmos os nossos compromissos pontualmente e, da mesma forma, não demonstrarmos impaciência e irritação. E aproveitemos o tempo, aceitemos o tempo e vivamos da melhor maneira possível o tempo que é de Deus, que está à nossa disposição. Um abraço fraternal a todos e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até breve, meus irmãos.